Blood. Super Soaker. Um símbolo contemporâneo do verão, sempre presente em brincadeiras de carnaval, praia e piscina, você com certeza conhece a pistola de água Super Soaker. Mas o que provavelmente você não conhece é a incrível história do homem que inventou este brinquedo, que é amado tanto por crianças quanto por adultos. Poucas pessoas também poderiam supor que este inventor, na verdade, não era um profissional do ramo de brinquedos, mas sim um cientista da NASA que concebeu esta divertida invenção por acidente e que ele teve de enfrentar muitos obstáculos para que a sua criação pudesse ser lançada no mercado de brinquedos, mas que, tendo passado por essas dificuldades, conseguiu alcançar o sucesso mundial. Seu nome é Lonnie George Johnson. Ele nasceu em 6 de outubro de 1949, em Mobile, no estado do Alabama, Estados Unidos. O pai de Johnson era um veterano da Segunda Guerra Mundial e sua mãe trabalhava como auxiliar de enfermagem. Lonnie Johnson nasceu e cresceu na época da segregação racial nos Estados Unidos. No sul do país onde ele vivia, essa segregação racial era ainda mais acentuada, mas isso não o intimidou em perseguir os seus sonhos, entre estes sonhos, o de ser um cientista. Desde muito pequeno, Johnson era extremamente curioso e genioso, por esse motivo deu muito trabalho aos familiares. Frequentemente, ele desmontava os brinquedos dos seus irmãos a fim de aprender como funcionavam alguns mecanismos que despertavam a sua curiosidade. Quando essas curiosidades eram sanadas, ele montava os brinquedos novamente. Conforme a idade dele ia avançando, essa mesma curiosidade se voltava para os equipamentos eletrônicos e até coisas mais complexas. Quando tinha 12 anos, ele quase incendiou a própria casa ao tentar produzir combustível para o foguete que ele tinha construído. Aos 13 anos ele construiu seu próprio carrinho, usando restos de ferro velho e o motor de um cortador de grama. Na adolescência, Lonnie Johnson frequentou o ensino secundário na Williamson High School, uma escola pública que na época era destinada apenas para alunos negros. Durante o período em que estudou por lá, ele foi o representante da escola nas feiras de ciências do Alabama, sendo o único estudante negro a apresentar um projeto no evento. Isso aconteceu especificamente em 1968, ano da morte de Martin Luther King. Era um momento realmente muito complicado nos Estados Unidos. Protestos intensos aconteciam por todo o país na luta pelos direitos civis. Para esta feira de ciências, Lonnie Johnson criou um robô que ele batizou de Linux. O robô era movido a ar comprimido, possuía um tanque de propano que constituía o tronco, rodas para os pés e um cérebro gravador de bobinas, controlado por um controle remoto walkie-talkie. Com este robô, Lonnie Johnson conquistou o prêmio de primeiro lugar na Feira de Ciências. Lonnie Johnson era um grande admirador de George Washington Carver, que era um inventor, cientista, agrônomo e botânico. Esta famosa personalidade era sua maior inspiração para continuar se interessando pela ciência. Johnson frequentou a faculdade na Universidade de Tuskegee, com uma bolsa de matemática. Nesta universidade, ele conquistou um bacharelado em engenharia mecânica e um mestrado em engenharia nuclear. Após concluir a faculdade, Johnson ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, onde se tornou chefe interino da seção de segurança de energia nuclear e espacial. Poucos anos depois estava trabalhando para a NASA, onde ajudou a desenvolver a fonte de energia nuclear para o Galileu, a sonda espacial que teve como objetivo estudar o planeta Júpiter e suas luas, além de outros corpos do Sistema Solar. Alguns anos depois ele retornaria para a Força Aérea, para contribuir com o desenvolvimento dos bombardeiros furtivos B-2 Spirit. Após isso, ele voltou a trabalhar em projetos da NASA, dessa vez como engenheiro nas séries de sondas espaciais Marine Mark II. Bem, agora que você conhece um pouco do currículo do Lonnie Johnson, você vai entender como ele criou a arma de água que passaria a ser conhecida como Super Soaker. Johnson teve a ideia de criar a arma de água quando trabalhava na Força Aérea. Essa ideia foi consequência de um simples acidente. Ele estava tentando projetar uma bomba de calor que usasse água como fluido de trabalho, em vez de freon, pois lhe agradava a ideia de criar algo mais ecológico. Ao fazer os testes com o equipamento no banheiro de casa, um vazamento na bomba deixou escapar um forte jato de água. E naquele momento ele pensou que foi divertida a sensação de lançar uma forte corrente de água, e que seria interessante trocar a ciência séria para produzir brinquedos. Apenas alguns meses depois deste fato, ele resolveu criar no porão de sua casa um protótipo feito de acrílico, tubo de PVC, válvulas de retenção, anéis de vedação e pequenos pedaços de borracha de um tubo interno, além de uma garrafa de refrigerante de 2 litros como reservatório para água. Após testar o protótipo, ele ficou muito satisfeito, pois o brinquedo tinha funcionado perfeitamente. Então ele resolveu entregar o protótipo da pistola de água para sua filha, que naquele momento estava se preparando para brincar com as crianças da vizinhança.
Então ele ficou apenas distante, observando como as outras crianças iriam reagir àquele brinquedo. Ele percebeu o quanto as crianças ficaram encantadas e como sequer conseguiam chegar perto da sua filha por causa do forte jato de água que o protótipo lançava. Naquele momento, ele percebeu que criou algo que poderia se tornar um sucesso comercial. Então ele resolveu testar a receptividade dos adultos, levando o protótipo do brinquedo para o trabalho e para os piqueniques militares. E a pistola de água sempre se tornava uma atração, onde quer que ele fosse. Ele pensou inicialmente em abrir uma empresa de brinquedos e fabricar ele mesmo as pistolas de água, mas rapidamente percebeu que era inviável financeiramente para ele. Então, a partir de 1982, ele passou a procurar empresas interessadas no projeto. Uma dessas empresas lhe contatou dizendo que produziria 1.000 pistolas por $200 mil, o que tornaria o custo do brinquedo em cerca de $200. Ele tinha certeza que não pagariam todo esse dinheiro por o brinquedo que lançava água. Em 14 de outubro de 1983, Johnson solicitou uma patente dos Estados Unidos para a pistola de água. Em 27 de maio de 1986, ele finalmente recebeu a patente. Durante este tempo de espera, ele continuou a procurar empresas que pudessem produzir o brinquedo a um preço acessível. Ele participou de diversas reuniões e negociações, mas colheu fracasso atrás de fracassos. Talvez muitos inventores no lugar dele tivessem desistido, principalmente por se tratar de um brinquedo, mas Johnson tinha muita confiança na sua invenção. Essa busca por uma empresa que produzisse as pistolas de água, que começou em 1982, levou cerca de 7 anos, até que em 1989, em uma feira anual de brinquedos realizada em Nova York, ele conheceu o vice-presidente da Laramie, que o convidou para levar a pistola de brinquedo para uma reunião na sede da empresa na Filadélfia. Lonnie Johnson então fez uma versão melhorada do protótipo para conseguir ter sucesso na reunião. Chegando à sede da Laramie, ele percebeu que as pessoas presentes na sala de conferência demonstraram interesse imediato no brinquedo, antes mesmo dele fazer qualquer disparo. Então, assim que lhe foi pedido que fizesse uma demonstração de uso, Johnson disparou alguns jatos de água que atravessaram a sala e molharam uma parede distante. Todos ali presentes ficaram encantados com o brinquedo e rapidamente começaram a discutir sobre o possível preço de mercado. Naquele momento, Johnson tinha percebido que aquela reunião não seria um fracasso como todas as anteriores das quais tinha participado. Em 1990, a Laramie licenciou e comercializou a pistola, inicialmente sob o nome de Power Drencher, mas após alguns ajustes de marketing, o brinquedo foi relançado e ganhou o nome de Super Soaker, sendo vendida por preços entre $10 a $60, variando de acordo com o modelo da pistola de água. Na época, foi vinculado um comercial de TV mostrando 2 adolescentes usando as pistolas de água em uma festa na piscina. A Super Soaker se tornou um sucesso impressionante de venda desde o seu lançamento, tendo conseguido $200 milhões em vendas. No ano de 1992, se tornou o brinquedo mais vendido do mundo. Em 1995, a Laramie se tornou subsidiária da Hasbro. Neste tempo, Johnson concebeu uma nova ideia, uma arma que dispara projéteis de brinquedo. As Nerf Blasters foram desenvolvidas e, assim como a Super Soaker, também se tornaram um grande sucesso comercial. Lonnie Johnson ganhou milhões em royalties das Super Soakers e das Nerf Blasters, e esse dinheiro permitiu que Johnson continuasse em busca de outros sonhos. Ele fundou 2 empresas de desenvolvimento de tecnologia, que operam em Atlanta, capital da Geórgia. Entre os seus projetos estão pesquisas de desenvolvimento de energia e pesquisas da área eletrônica. Ele está, por exemplo, tentando desenvolver uma tecnologia que captura e converte calor em eletricidade, e também está focado no desenvolvimento de baterias altamente duráveis e de baixo consumo. Lonnie Johnson atualmente possui mais de 120 patentes registradas em seu nome. Em 2013, Johnson entrou com uma ação contra a Hasbro, após ele descobrir que não estava sendo pago devidamente pelos royalties das Super Soakers e várias linhas de brinquedos Nerf. No mesmo ano, ele recebeu $73 milhões em royalties da Hasbro. Até hoje, 27 anos após o seu lançamento, a Super Soaker é um dos brinquedos mais vendidos do mundo. Lonnie Johnson é, sem dúvidas, um grande exemplo de persistência ao perseguir suas convicções. Atualmente com 70 anos, Johnson vive com sua esposa e seus 4 filhos em Atlanta, na Geórgia. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuarmos produzindo mais conteúdo. Até a próxima!